Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lucas Dias. Estamos fazendo a nossa análise das provas do concurso da EBSER, você que fez aí. Muita gente mandando mensagem que deu certo, que gabaritou raciocínio lógico, errou uma questão, que realmente foi muito bacana porque eles cobraram dentro daquilo que a gente trabalhou só uma questão, tá? Que realmente de todas as provas que fugiu um pouco do padrão, mas é normal em relação à prova de concurso público, beleza? As demais questões estavam dentro, uma ou outra mais puxada, principalmente as questões de sequências, que foi um pouco tenso, beleza? Então estamos analisando agora a prova da área administrativa nível superior. Vamos começar com a nossa primeira questão, tá um pouco pequeno aqui, mas dá para você acompanhar. Tem aluno que imprimiu a prova novamente para poder rabiscar e ver o que errou, o que não errou. Mas vamos lá, se você não tiver com a prova, não tem problema, vai dar para você lembrar e acompanhar aqui com a gente. A questão 1 está dizendo assim: considere falsidade a seguinte afirmação. Se Carlos é advogado, então Amanda é juíza. Ele está dizendo que o valor lógico dessa proposição é falsa, tá certo? E aí é uma informação que está aplicando se e então, que só tem um caso que é falso, que você sabe que é o VF. Então, com isso, eu vou concluir com clareza que Carlos é advogado, é verdadeiro, Amanda é juíza, é falso. Então, como eu concluí dessa forma? Pelas alternativas, como eu bati os olhos aqui na letra A, e automaticamente a gente já vai afirmar que Carlos, sim, ele é advogado, pelo que a gente concluiu aqui. Então, uma questão super tranquila, que você tinha que só lembrar desse detalhe da tabela verdade do se e então, que só tem um caso que é falso, que é o VF. Fechou? Então, eu acho que não teve segredos, tá? Vamos então para a nossa questão de número 2, que da sua prova é a questão número 12. É uma questão que ele misturou conectivos com quantificadores, tá? E aí a gente comentou muito isso em sala, mas que bom que veio, tá? E deu tudo certo. Ele diz assim, né? A negação de uma afirmação é uma ferramenta importante em várias áreas. Vamos supor que seja necessário fazer a negação lógica da seguinte afirmação: todos os envolvidos são culpados e devem ser punidos. Então veja, nós temos o ezinho aqui, para você negá-lo você troca pelo ou e nega as duas partes. Porém, essa primeira parte nós temos aqui o quantificador todo, que para você negá-lo, você vai trocar pelo algum, certo? E além de trocar pelo algum, você vai negar o verbo, tá? Só que quando você analisa as alternativas, porque provavelmente seria assim, ó, que se ele utilizasse de fato o algum, né? Alguns envolvidos não são culpados, por exemplo, e não tem esse item aqui. Então ele usa um sinônimo do algum e ele utilizou claramente o existe, que a resposta correta é a letra C. Então, ou seja, existe envolvido que não é culpado, certo? O ezinho trocou pelo ou, que não deve ser punido. Então, a segunda parte não tem segredo, era somente negar mesmo, belezinha? Então, era só tomar esse cuidado e recordar, claro, o conceito da negação do e a negação do quantificador todo. E lembrar que o algum possui sinônimos. Fechou? Então eu acho também que não teve segredo, né? A galera toda acertou a questão, espero eu, pelo menos muitos mandaram mensagem, e é isso que a gente esperava mesmo. Vamos para a nossa questão número 3, que nós vamos usar um pouquinho os nossos diagramas para deixar a nossa vida mais fácil, tá certo? Por exemplo, aqui ele está utilizando, ó, ele diz assim: em determinado município, alguns engenheiros, então ele usa o algum, certo? São professores e todo professor é concursado. Aí você tem aquela técnica de montar o diagramazinho. Por exemplo, alguns você sabe que tem o aspecto de cruzamento, então existe uma intersecção aqui, beleza? Então eu posso pensar aqui, por exemplo, ó, aqui eu vou chamar os engenheiros, beleza? E aqui nós temos os professores, então alguns engenheiros são professores, e nós temos que todo professor é concursado,
Se eu pegar aqui, ó, o concursado, só para eu ter uma ideia melhor, beleza? Concursado. E aí a gente começa a fazer umas pequenas análises e marcar a alternativa correta. É uma questão que a gente vai passar por todas. Por exemplo, a letra A ele fala assim, que todo concursado é engenheiro. Pensa comigo, tá? Se eu pegar esse concursado aqui, ó, olha esse concursado aqui. Ele é concursado, mas com clareza ele não é engenheiro. Então não é a letra A, beleza? Na letra B ele fala que todo engenheiro é concursado, né? Se eu pegar esse engenheiro aqui, ó, o que eu estou percebendo? Eu percebo que ele não é concursado. Então não é a letra B. A letra C ele fala que todo concursado é professor. A mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar esse concursado aqui, ele não é professor, ele só é concursado. Então não é a letra C. Na letra D ele fala: não existe professor que é engenheiro. Mentira. Aqui, ó. Esse cara aqui, ele é professor, tá? E ele é ao mesmo tempo engenheiro, tá? Então agora sobrou a letra E, que vai ser a correta. Existe concursado que é engenheiro. E é verdade. Por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, ó, novamente, ele é um cara que é concursado, ele é professor e que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas aí esse cara, ele é também engenheiro. Assim como eu posso entender que eu tenho um outro carinha aqui, ó, que ele não é professor, mas ele é concursado e é também engenheiro. Eu quis encurtar os nossos diagramas, mas tem aluno que faz todos os casos para que possa fazer a sua análise. Tem aluno que não usa nenhum diagrama para fazer a sua análise, tá? Que também dá tudo certo, que ele tem uma leitura, que ele tem um foco muito forte e ele consegue ir marcando aqui do jeito dele e marcando a opção correta. Beleza? Agora nós vamos então para a próxima questão. Então, de fato, é a letra E. Existe concursado que é engenheiro. Então, agora nós vamos para a questão de número 14, que também eu acho que se você organizar uma tabelinha, que a gente até já fez em sala, questões como essa, não vai ficar difícil de deduzir, tá? Então, vai ser o seguinte, deixa eu formular aqui mais ou menos como eu fiz, só para você ver aí comigo, né? Deixa eu virar aqui. Eu acho que o caminho mais curto, assim, eu acho que tem aluno que nem faz a tabelinha disso aqui, mas eu gostei de fazer só para ficar mais claro. Então, deixa eu colocar aqui, depois a gente faz a leitura e discute o problema. Então, nós temos aqui, são 3 personagens, né? Deixa eu colocar aqui, nós temos o João, nós temos o Carlos e nós temos o Paulo, certo? E aqui embaixo nós vamos colocar o seguinte: nós temos aqui a cidade envolvida, nós temos a cidade e nós temos a comunicação. Vamos pensar dessa forma. Então vamos lá, vamos ler o problema que a gente vai discutir. Ó, ele fala assim: João, Carlos e Paulo moram em estados distintos, né? Eu chamei ele de cidade, mas enfim, sendo eles São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, não necessariamente nessa ordem. Beleza? Eles se comunicaram ou com sua tia, ou com sua irmã, ou com sua mãe, utilizando apenas um meio: telefone, carta ou e-mail. Também não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que Carlos mora em Santa Catarina. Então aqui, ó, Carlos mora em Santa Catarina. Então vou colocar aqui, ó, Santa Catarina. Beleza? E olha o detalhe: e se comunicou por telefone. A comunicação dele foi por telefone. Beleza? Muito bem. Depois, continuando, ele fala assim: a mãe e o pai de Paulo são filhos únicos. João não conhece a sua mãe e nunca foi adotado. Então, ele não conhece a mãe dele. Quem mora em São Paulo se comunicou com sua mãe. Opa! Quem mora em São Paulo se comunicou com sua mãe. João não conhece a sua mãe. Então, eu entendo que Paulo, ele é de São Paulo com isso.
E, sendo assim, quem se comunicou com a tia por carta foi... E aí, João, então, ele falou, foi com sua tia, e ele falou por carta. Logo, eu entendo que aqui é Rio de Janeiro, e carta, telefone e e-mail, não é isso? Por exemplo, pronto. E aí, pelas alternativas, depois que eu peguei as informações, eu organizei numa tabela que fica mais fácil de julgar os itens. Tem aluno que nem faz tabela, ele já consegue ali circular, rabiscar e fica tudo certo. Então, pelas alternativas, por exemplo, a letra A, Carlos e ele mora em Santa Catarina, tá? Não, então não é isso. Cadê o Carlos? E ele mora em Santa Catarina, não, porque ele fala assim, ó, sendo assim, quem se comunicou com a tia por carta foi, pela letra C, quem comunicou foi o João, tá? Foi o João que comunicou por carta e ele mora no Rio de Janeiro, beleza? Porque, por exemplo, a letra A, ó, foi o Carlos, que ele está falando que foi, e ele mora em Santa Catarina, mas nós vimos que não foi o Carlos, entendeu? Na letra B, ele fala que foi o João, certo? Mas aí ele fala que o João mora em São Paulo. Não, então não é a letra B, porque a gente descobriu que ele mora no Rio. Então a questão 14, que no caso aqui é a nossa questão número 4, de fato é a letra C, né? Foi o João e ele mora no Rio de Janeiro. Fechou o problema, beleza? Então eu acho que é uma questão de só tomar cuidado mesmo com o detalhe. E aí nós temos a última questão, que é a questão da sequência, que vai ser o seguinte. Vamos pensar aqui na nossa sequência. Eu vou projetar aqui no quadro e ela vai ser assim, ó. Nós temos 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43, 57, 73 e vai embora. O que acontece? Ele fala assim, ó, na sequência numérica 1, 3, 7, 13, 21, 31, 43, 57, 73, o próximo elemento é... Bom, o que você pode pensar aqui? Se você pensar de 2 em 2, ou melhor, eu vou pegar aqui os termos ímpares e os termos pares. Se eu pegar aqui, ó, o 1 com 7, o 7 com 21, o 21 com 43, 43 com 73, existe um padrão. O que você pode perceber? Do 1 para o 7, nós somamos 6. Do 7 para o 21, quanto que nós somamos? Por exemplo, 12, 13, 14, nós somamos 14. Percebeu? Do 21 para o 43, quanto que nós somamos? Você concorda que foi 22? 22 mais o 21 dá 43. Do 43 para o 73, quanto que nós somamos? Foi 30. Vamos ver aqui. Do 43 para o 73, se a gente somar aqui, foi 30, né? Isso. Foi isso aqui, ó. 30 mais 43 dá 73. Mas aí, o que eu quero que você perceba? Ó, do 6 para o 14, nós somamos 8. Do 14 para o 22, a gente soma mais 8. Do 22 para o 30, nós somamos mais 8. E se eu quisesse continuar, seria assim infinitamente. Só que eu quero esse próximo termo aqui, ó. Então, eu vou pegar agora os termos pares. Do 3 para o 13, quanto que nós somamos? Nós somamos 10. Do 13 para o 31, quanto que nós somamos? Se a gente somar aqui, por exemplo, 20 dá 33, então nós somamos 18. Ó, 18. Do 31 para o 57, quanto que nós somamos? Foi 26? Não foi isso? Foi 26. 26 mais 31 dá 57. Então, qual foi a ideia aqui, ó? 10 para 18, nós somamos 8. 18 para 26, nós somamos 8. 26 mais 8 vai dar 34. Então, eu vou somar aqui, ó. 57 mais 34 vai dar 91, resultado final, que é justamente o próximo termo. Então, é uma sequência que um pouquinho mais de atenção você faria ela sem nenhum problema.
Fechou? Então essa foi mais uma prova, tá? Eu vejo que não teve muita dificuldade, talvez uma questão ou outra que você pode ter achado, mas era só mesmo tomar cuidado, beleza? Valeu!